qual tenho paixão. Ela será sempre meu berço, a minha perdição. Para mim será sempre a ilha mais bonita. Foi no seu manto que nasci, que Deus me deu a vida. Quero viver intensamente o que ela tem para me dar, pois sinto a cada momento o beijo doce que ela me dá. Cada açoriano tem amor pela ilha onde vive, e sente profunda dor ao deixar seu paraíso. Ser açoriano é ser um pedaço de ilhéu, rodeados pelo mar, que nos vem beijar, é sentir que Deus nos está a abençoar. Ser açoriano é ter o dom de receber com todo o amor, com todo o prazer, quem por bem nos vem conhecer. Das 9 ilhas pela qual tenho paixão. Ela será sempre o meu berço, a minha perdição. Para mim sempre será a ilha mais bonita. Foi no seu manto que nasci, que Deus me deu a vida. Quero viver intensamente o que ela tem para me dar. Vamos dar início. Eu fui professor muitos anos, mas nunca vi uma classe que ficasse silenciosa tão rapidamente. Às vezes tinha que pedir várias vezes para a atenção. Bem-vindos, vou apresentar-vos o nosso presidente, Jorge Costa, que vocês todos conhecem, que vai dar as boas-vindas. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Na qualidade de presidente da Casa dos Açores de Relmar, é com enorme honra e profundo orgulho que vos dou as mais calorosas boas-vindas a este convívio e jantar de homenagem. Esta noite reveste-se também de um significado muito especial, pois marca a última ocasião em que realizamos um evento formal nesta casa. Entre estas paredes viveram-se momentos inesquecíveis de amizade, cultura, tradição e união da nossa comunidade açoriana. Ficarão para sempre na nossa memória as vozes, os sorrisos e o espírito de fraternidade que aqui tantas vezes se celebraram. Reunimos-nos hoje para prestar reconhecimento ao excelentíssimo Sr. Dr. Emílio Sousa, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, cuja presença muito nos honra e dignifica esta ocasião. Em nome da nossa direção e de toda a comunidade, apresento-lhe os nossos mais sinceros cumprimentos e votos de uma estadia agradável entre nós. Quero igualmente agradecer de forma muito especial a presença de todos vós, amigos, convidados e membros da nossa comunidade, que com a vossa participação tornem este encontro ainda mais significativo e memorável. Para dar continuidade a esta tarde e servir como mestre de cerimónias desta noite, é com grande prazer e distinta consideração que vos apresento o Sr. Professor Elmano Costa. Obrigado.
Vou-vos dizer, cada vez que ouço o Jorge falar português é admirável, não é? Um jovem nascido aqui, tem uma mãe que todos sabemos que fala espanhol, que é mexicana, e ele fala português também. Parabéns, Jorge. Quero-vos apresentar a mesa de honra que temos aqui à frente, antes de começarmos o jantar, e vou começar na ponta extrema, para vós no lado direito, para mim no lado esquerdo, o professor Denis Borges, do Fresno State University. Ao lado dele, o comendador Manuel Betancourt, que é atual representante da nossa comunidade da Califórnia no Conselho das Comunidades Portuguesas, e todos nós conhecemos como o nosso ex-dentista de São José. Parabéns. E, claro, ao lado dele, o nosso presidente da Casa dos Açores. Há uma coisa interessante que o senhor secretário disse há pouco, quando conheceu o Jorge, foi: é interessante ter jovens na presidência de uma organização portuguesa. E nós, aqui na Casa dos Açores, ele é o terceiro que temos com 30 e poucos anos. Portanto, é uma coisa, mas uma pessoa que dedica muito tempo à nossa cultura portuguesa. Vocês, claro que o viram na dança do carnaval que ele fez, que ele foi mestre agora há pouco, a dança de espada, e conhecemos as noites de fado, e é um homem que penso que não dorme, porque ele, se não está a trabalhar, está a cantar. Jorge Costa. E agora vou virar aqui para aqui mais perto de mim. Temos a senhora, excelentíssima senhora doutora Raquel Andrade Bastos, adjunta do gabinete do secretário. E todos já conhecemos muito bem o Sr. Dr. Filipe Ramalheira, o cônsul de Portugal em São Francisco, e vou só dizer pessoalmente, uma pessoa que é incrível o número de vezes que ele vem a este vale. E vós que fazem a viagem para São Francisco sabem muito bem que pode ser 2 horas, mas também pode ser 3 ou pode ser 4, não é? É uma viagem difícil de fazer, e ele vem a tantas atividades aqui nossas, sempre pronto a servir, e portanto estamos muito felizes, Sr. Secretário, em ter o Dr. Filipe como cônsul de Portugal em São Francisco. E ao lado ele não precisa de apresentação, portanto não vou apresentar. Não. O nosso comendador, ex-presidente da Casa dos Açores, futuro presidente da Casa dos Açores no próximo ano, um homem que tem sido incansável a trabalhar na construção da nova sede, como vocês já se pode ver muito bem o que é a nova sede, que tem dedicado, eu ia dizer, a sua vida à Casa dos Açores, e tal seja verdade, embora que a sua empresa, nós sabemos que ele tem dedicado muito também para ter o êxito que tem. Comendador Manuel Eduardo Vieira. E no centro da mesa, o nosso convidado de honra, o excelentíssimo Sr. Dr. Emílio de Sousa, secretário do Estado das Comunidades Portuguesas. Bem-vindo àquele programa. E agora vamos continuar então com o jantar. Vamos esperar que eles sirvam aqui a mesa da frente, e depois vai haver alguém que vai indicar em cada mesa quando é que podem ir. Vão ter que ir buscar a comida à outra sala e trazer então para cá. Okay? Bom proveito e até já.
Qualquer pessoa que fala, não sei qual é a freguesia. Eles falam ainda hoje, já pediram, eles ficam lá e sei qual é a freguesia. Raramente deste mês de maio, recebemos um comunicado do Sr. Cônsul, Dr. Felipe Ramalheira, a falar sobre a visita do Excelentíssimo Sr. Emílio Souza à Califórnia. Um programa recheado, onde sairiam do Hotel Interlock pelas 8h30 da manhã, visitariam programa de imersão em português do Escolar de Rio Mar, depois do almoço em Livingston, onde não pode faltar batata doce, foi o que eu disse. Depois visita a empresa Evitamas Produz e por fim dizia: encontro e jantar com líderes da comunidade na Casa dos Doutores de Rio Mar. Como dizem no Brasil, um pedido do Sr. Cônsul é uma ordem. E estamos, na verdade, cumprindo com o pedido do Sr. Cônsul-Geral de Portugal em São Francisco, Sr. Dr. Felipe Ramalheira. Começámos, nessa altura, a planear, juntamente com a direção da Casa dos Açores, para receber o Sr. Secretário de Estado das Comunidades, como devia ser. E entramos em contato com líderes comunitários que eu gostaria de apresentar à entidade e pedir ao responsável de cada uma delas que se ponha de pé e continue de pé. Vou começar por Festa de Nossa Senhora dos Milagres de Gastinho. Pedia a um dos lidemenses que se levante e se mantenha de pé. Vocês são. Muito obrigado. A seguir, a festa do Santo Rosário, festa da Igreja do Santo Rosário de Rio Mar. Festa do Divino Espírito Santo de Stevenson. O Sr. Presidente Juscelino Martins. Thank you. Muito obrigado. A seguir, a festa do Espírito Santo de Gastine. Festa do Espírito Santo de Atwater. Representante do Açoriano Sport da Casa dos Açores. Da Companhia Rico Firsen Pires. Companhia de Seguros da área do nosso amigo Manuel Pires. Betancourt Yard Care, o seu presidente Jaime Betancourt. Da Fraser Incorporated, o nosso sobrinho Horácio Silva. Representando o presidente Jorge Costa Júnior, a mesa que ele patrocinou. Não tenho vergonha de se levantar uma pessoa. Muito obrigado.
Do gabinete do Dr. Jorge Duarte. O Sr. Dr. Jorge Duarte, fazia favor. De Tony Silva de Livingston, entidade chamada The Brothers. PFSA, Portuguese Fraternal Society of America. Festa dos Agricultores de Gastina. Nosso sobrinho Daniel Varela. Na comunicação social, agradeço muito a vossa presença, aliás, de todos. Eu vou chamar Álvaro Aguiar, porque conheço o Álvaro há muitos anos, e ele pode ser reconhecido, como também pode ser o António Faria, quem sabe o Osvaldo, quem sabe o nosso amigo Nelson Ponta Garça. Qualquer um deles representa a comunicação social na Califórnia e agradecemos muito a presença de todos. Falhei algum? Chamei todos? Todos, muito bem. Isto foi para dizer que vai um sincero agradecimento da nossa parte, porque estar aqui líderes, não só da comunidade, mas também do empresariado, para mim é uma alegria, para mim é um grande orgulho e um agradecimento. Além disso, o Sr. Secretário de Estado gostaria de cumprimentar cada um dos elementos que está de pé. Fazia o favor. Ela fala português. Ela fala inglês. É a minha culpa. Bem-vindo. É muito gosto. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Vocês puseram uma máquina aqui, vocês cada um com vocês. Eu vou deixar aquela pequena sobre. Nós sabemos a dança de carnaval batia. Quer dizer, não soube sobre pequena noção. Jorge, é uma honra estar aqui na tua vida. Mas ainda faltava vir. Mas, por último, a mulher representando a Casa dos Açores, a minha mulher, Dona Paulina Vieira. Para terminar, um sincero agradecimento, porque 5h30, 6 da tarde, dia de trabalho, eu julguei do início que seria difícil juntar tanta gente. A todos, muito obrigado. Um abraço dos tamanhos do mundo. Muito obrigado.
tem que levantar o microfone, eu tenho que o baixar. Não tive a sorte de nascer na Ilha de Coimbra, não é? Eu, não está no programa, mas eu penso que merece ser reconhecido aqui hoje e vou fazer sem ter autorização de ninguém, mas eu penso que vão concordar comigo. Temos uma pessoa aqui hoje que fez mais em prol do ensino da língua portuguesa na Califórnia e especialmente aqui na cidade de Hillmar, qualquer outra pessoa. E ela está a acabar a sua carreira. E depois da manhã tem uma festa de retirement, como nós dizemos, de aposento, de reforma. E ela está aqui com duas pessoas que são da direção do School Board, da mesa diretiva do Distrito Escolar de Hillmar. E penso que nós todos temos que dizer um grande obrigado ao trabalho que ela fez, não sei, 30 e tal anos, penso. Isabel Cabral, onde é que estás? Levanta-te, por favor. Ok, não estava no programa, mas foi merecido. A seguir, vamos ouvir do nosso cônsul de Portugal em São Francisco, o excelentíssimo professor Dr. Filipe Ramalheira. Aliás, eu penso que nós todos já sabemos muito acerca dele, já está, penso, há ano e meio, não é, em São Francisco, quase dois já, licenciado em Direito, esteve na Universidade de Coimbra, também tem pós-graduação em Ciências Políticas e Relações Internacionais na Universidade Católica e Executive MBA in Business Administration. Notei que no LinkedIn está escrito em inglês, portanto, em português não se diz Executive MBA ou tem termo. Não se costuma dizer em inglês, ok. Da Universidade de Genebra, na Suíça. Há 18 anos, ou mais de 18 anos, que trabalha no Ministério de Negócios Estrangeiros, já esteve, o último cargo foi em Bruxelas, mas já esteve também na cidade de Ottawa, no Canadá, em Genebra, na Suíça, e passou várias vezes pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa. Portanto, deem as boas-vindas ao nosso cônsul de Portugal em São Francisco, Dr. Filipe Ramalheira. Sabem que as questões de protocolo são muito complicadas, principalmente quando o chefe está na cidade. E quando o chefe está na cidade, o diplomata fica caladinho no seu lugar. Há vantagens, porque trabalha menos, mas pronto, mas o Sr. Comendador pregou-me a partida de me dar a palavra, eu agradeço-lhe imenso. Julgo que foi vingança pelo debate que temos hoje sobre o Futebol Clube do Porto, mas o Sr. Comendador para o ano a mais. Mas muito obrigado. Eu gostaria apenas de dar duas notas, porque não é a mim que quero ouvir, é naturalmente o Sr. Secretário de Estado, sobre a visita dele à Califórnia. Eu julgo que é uma visita simbólica, é a primeira vez que eu recebo na Califórnia um membro do governo da minha casa, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E é a primeira visita de um Secretário de Estado das Comunidades em muito tempo. E se nós pensarmos que os últimos dois estiveram cá, ou a acompanhar o Primeiro-Ministro, ou a acompanhar o Presidente da República, julgo que é a primeira visita do Secretário de Estado das Comunidades em largos anos, eu diria quase 10, inteiramente dedicada às comunidades. E, portanto, estou muito grato por ter aceito o desafio para vir cá. É uma comunidade, quer dizer, a experiência que teve nesta última semana fala por si. É uma comunidade extremamente organizada, extremamente integrada, com um valor absolutamente notável e com um apego a Portugal também absoluto. E, portanto, quando nós começámos a organizar esta viagem, era muito difícil
dizer não vamos ao Vale, porque a viagem estava montada para irmos a São Diego participar nas festas do Espírito Santo, mas eu disse, o Sr. Secretário de Estado não pode ir à Califórnia e não ir ao Vale. Primeiro porque o matou assim, e depois porque matou o mim. Portanto, o Vale é de facto um lugar especial e não podíamos deixar de ficar. É um lugar especial pela solidariedade, pelo espírito de entreajuda que se vê aqui, pela entrega que os membros da comunidade têm de facto à causa portuguesa, à preservação do património, à preservação das tradições e pela forma absolutamente notável como nos acolhem, como me acolhem a mim há 2 anos e como nos acolheram esta última semana. E aqui eu gostaria de deixar uma palavra muito especial ao Didis Borges, que foi absolutamente fantástico e instrumental na preparação desta visita. Ontem tivemos um dia notável, fantástico em Fresno, e na região do Vale mais a sul, também em Pilar, e gostaria muito de agradecer por tudo aquilo que nos permitiu ver, por tudo aquilo que nos permitiu mostrar também ao Secretário de Estado. E também não poderia deixar de agradecer ao Sr. Comendador Manuel Eduardo Vieira pela forma como hoje nos acolhe aqui e por também nos dar a visão do que é o Vale aqui mais a norte, tanto do ponto de vista das tradições como do ponto de vista daquilo que é o empreendedorismo português na diáspora, que tem o Sr. Comendador é naturalmente um dos exemplos mais insípidos que nós temos. E, portanto, eu acho que perfeito foi termos acabado na Casa dos Açores. A Casa dos Açores está a encerrar um capítulo, mas está ao mesmo tempo a abrir um novo. E eu acho que isto também é um sinal daquilo que é a vibrância da comunidade na Califórnia. A comunidade, de vez em quando, ouve discursos mais fatalistas, que a comunidade está agradecida, já não há ninguém. Basta olhar para o lado, temos um novo edifício a ser construído e, portanto, certamente que um capítulo se fecha aqui, mas certamente que outro se abrirá do outro lado e estaremos todos cá para ver o futuro da comunidade portuguesa na Califórnia, que estou certo que será brilhante por anos que virão. Muito obrigado a todos pela presença. E agora tenho a honra de vos apresentar o Dr. Emídio Souza. Seu nome parece que é um pouco como o meu. Elmano, Emídio, não é comum, não é? É verdade, nós devemos formar um clube dos nomes não muito comuns. Em princípio, talvez algumas pessoas não sabem muito bem o que é ser secretário de Estado das comunidades portuguesas no governo português, mas sobretudo, como disse o Dr. Filipe, a maneira, ele está é o cargo dele supervisionar os serviços consulares em todo o mundo. Portanto, ele é o patrão, como ele disse, não é? E, portanto, para nós, isso importa muito, porque nós sabemos que os serviços consulares, para nós, da distância que temos de São Francisco, é de facto algo que estamos sempre a reclamar e a pedir algo mais. Também é a função do seu cargo da promoção de laços culturais e económicos com as comunidades portuguesas, como nós somos aqui. E também para o Dr. Manuel Betancourt, ele coordena o Conselho das Comunidades Portuguesas, que aliás nós temos aqui 2 ex-conselheiros e o ex-conselheiro, eu e depois foi o Nelson e o Denise também. Portanto, temos 4. Foi o Denise, depois penso que foi eu, depois foi o Nelson e agora o Manuel Betancourt. Não, estamos todos aqui reunidos. Quer ter uma reunião, senhor? Hoje já podemos marcar uma reunião depois de jantar, ok? Bem, o nosso convidado é licenciado em Gestão e Administração Pública pela Universidade Portucalense, Masters in Public Administration pela Universidade Católica Portuguesa, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira de 2013 até 2024. Presidente da Área Metropolitana do Porto em 2017. Presidente da Comissão da Economia do Eixo Atlântico de 2021 até 2024. Presidente da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria,
Presidente do Conselho de Administração da Associação de Desenvolvimento Regional de 2007 a 2024. E eu podia continuar, mas eu penso que vocês não estão aqui para me ouvir, estão aqui para ouvir a ele. Portanto, peço aqui Senhor, Santíssimo Senhor, Doutor Emílio Sousa, venha até com o microfone e nos diga alguma coisa. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite que me fizeram para estar aqui. É um gosto. Queria cumprimentar o Presidente aqui da Casa dos Açores e da sua pessoa, cumprimentar-vos a todos. É um gosto estar aqui, é uma honra. Muito obrigado pelo convite. Cumprimentar naturalmente o Comendador Manuel Eduardo Vieira pela recepção que também nos fez. O Comendador Manuel Tencourt, também Conselheiro das Comunidades. O nosso orador, o professor Hermano Costa, o professor Dinis, que tem sido um magnífico cicerone nestes dias, mas acima de tudo agradecer-vos a vossa presença. Para mim é um orgulho estar aqui, acreditem. Eu faltou aqui acrescentar uma coisa ao meu currículo, que é muito extenso. Eu estou na política por causa dos esgotos. Sabem o que são esgotos? Wastewater. Porque eu era secretário-geral de uma empresa de águas em Vila Nova de Gaia, uma empresa de abastecimento de água e tratamento de esgotos, e na minha terra, Santa Maria da Feira, não havia nem água da companhia, nem água das torneiras, era só dos poços, e os esgotos andavam a correr pelas valetas, pelas vedas, pelas estradas. Era uma desgraça. E o Presidente da Câmara, na altura, não conseguia resolver o assunto, e como eu era a minha área de trabalho, de negócio, e ele convidou-me e eu fui para lá. E andei durante 8 anos a resolver o problema da água e a resolver o problema dos esgotos. E resolvi. Só que quando acabei o trabalho as estradas estavam todas cheias de buracos. Para fazer aquele trabalho tem que se alimentar com as estradas, portanto ter os tubos e tal. Aquilo, mesmo que se mete o alcatrão a seguir, aquilo depois lhe arrata um bocado e tal. Mas o trabalho foi bom porque eu resolvi o problema. As pessoas passaram a ter água na torneira em casa, sempre. E passaram a não ter problema com os esgotos, que antes era uma fossa, tinha que ir lá um trator a tirar, aquilo era uma complicação. Mas, apesar das estradas estarem todas estragadas e esburacadas, o partido convidou-me para ser candidato e eu fui e ganhei. Portanto, foi por isso. Eu costumo dizer sempre, eu só estou nisto por causa dos esgotos. Mas, pronto, e depois a minha história já foi contada, a minha história política. Mas quero-vos dizer que ainda há outra coisa também. Eu sou filho de imigrantes. Eu penso que a questão da imigração para mim é uma paixão, mas também é uma vida. Porque o meu pai foi para a França quando eu tinha 5 anos, a minha mãe foi ter com ele passado 1 ano, 6 anos, eu tinha 6 anos quando eles foram, e eu fiquei com a minha avó materna. Eu e o meu irmão, e depois ainda veio outro. Portanto, foi a minha avó que me criou até me casar. Fiquei a viver com ela até me casar. Depois os meus irmãos também quiseram ir para a França, eu fui o único que ficou em Portugal, porque já andava a estudar, era o mais velho, já não me interessava muito, já tinha uma namoradita lá na terra e tal, já não quis ir para a França. Mas isto para vos dizer que eu estou apaixonado por este cargo, porque permite-me rever a situação dos portugueses. Eu acho que não há nenhum português que não tenha imigrantes na família. Mas que viveram, eu vivi esta tristeza e alegria na minha vida, porque eu costumo dizer, o dia mais feliz da minha vida em Portugal, quando era solteiro, era o mês de agosto. O dia mais feliz era quando os meus pais chegavam, nós chorávamos todos de alegria, e o mais triste era quando eles partiam, nós chorávamos todos de tristeza. Mas isto foi um bocadinho acima dos portugueses. Provavelmente também a vossa, porque é que os meus pais emigraram? Eram pobres. E queriam que os filhos tivessem uma vida melhor, estudassem, queriam fazer uma casa em Portugal, fizeram uma casa em Portugal, nós estudámos todos, ficámos todos bem de vida, graças ao sacrifício dele, porque eu hoje imagino
o que é uma mãe, principalmente, o pai também, mas uma mãe, deixar um filho com 6 anos, que era eu, e o outro meu irmão tinha 1 ano e meio. Eu imagino o que ela sofreu. E ela foi, na altura, foi assalto, foi antes do 25 de Abril, ela passou os Pirineus a pé. Os Pirineus é aquelas montanhas grandes ali que separam a Espanha de França. Portanto, vamos dizer que agora sinto-me particularmente bem quando venho às nossas comunidades, porque esta é uma história. Eles foram para a França, muitos foram para os Estados Unidos, muitos foram para o Canadá, outros foram para o Brasil, outros foram para a Alemanha. Esta é a maneira de ser português. E eu estou muito honrado e feliz, porque vou às nossas comunidades e vejo com orgulho gente. Eu, quando digo que sou português, os portugueses, gente boa, good guys. Seja aqui, seja no Brasil, seja na França, seja na Suíça, o português, gente de trabalho, gente de respeito, gente que não causa problemas, gente que se integra nas terras para onde decidiu emigrar e gente que respeita a cultura dos povos para onde vai. Nós somos assim. E eu digo, a minha vida fica muito facilitada nesta missão, porque vocês vieram à minha frente e já fizeram o nosso nome. Nós somos sempre bem-vindos, devido a vocês, devido ao vosso esforço. Por isso é que eu vos agradeço muito, porque somos um povo extraordinário. E somos um povo extraordinário, não é por eu ser membro do governo, ou presidente de Câmara, ou por ser um grande empresário como é o Manuel Vieira, que é a nossa maneira de ser. Gente de trabalho. Eu, quando vou ao estrangeiro, vou sempre ver os nossos serviços consulares. O Filipe falou nisso, porque é um papel importante para vocês, o serviço que eles prestam. Posso-vos dizer que, regra geral, em 90 e tal % dos casos, estou satisfeito, temos gente muito competente nos nossos consulados. Prestam um bom serviço. Depois vou visitar a nossa comunidade, gosto muito. Como é que está o ensino de português? É sempre que eu vou ver. Porque é difícil. As primeiras gerações ainda falavam português em casa. Ainda iam transmitindo o português aos filhos. Quando começa a vir a terceira geração, o português começa a desaparecer. E depois, quando se casa com um inglês, ou um local, ou um espanhol, ainda mais desaparece. E por isso é que eu queria agradecer muito, muito à professora Isabel. Eu hoje fui ver a melhor escola que eu vi na minha vida, uma escola bilingue, aqui neste distrito. Fiquei maravilhado, ela viu as fotografias que eu tirei. Professora, parabéns pelo seu trabalho, você merece uma salva. E já ouvi dizer que se vai aposentar, mas aposentar não significa ir para casa. Agora é que tem que trabalhar de borla. Mas isto para vos dizer que uma coisa que eu faço questão de vos pedir é que procurem manter o português na vossa língua. E falar em casa, a minha mãe emigrou, como eu disse, os meus irmãos foram depois para a França, os meus sobrinhos já nasceram todos em França, mas todos têm a nacionalidade portuguesa. Já agora, deem a nacionalidade portuguesa também aos vossos filhos, que pode não servir para nada, mas pode servir para alguma coisa. Mas em casa da minha mãe ninguém falava francês. Quem falava, ela era tipo sargento, assim. Quem mandava lá em casa era ela, até o meu pai baixava a bola. Mas eu hoje agradeço-lhe isso, porque os meus sobrinhos hoje vêm a Portugal, os meus irmãos, toda a gente se sente confortável, falam a língua, falam com os meus filhos, estão à vontade. É uma herança que vale a pena trabalhar. Eu peço-vos isto, procurem transmitir esta herança que é a nossa língua. Há uma outra área que eu costumo citar, é o movimento associativo. Como é que estão as nossas associações? Aqui vou à vontade, vou despreocupado. Eu vejo as escolas espetacular. Eu vi a igreja, e o padre há bocadinho mostrou uma igreja, vi várias igrejas, vejo as sedes das associações, coisas fantásticas, com uma dimensão extraordinária e depois com um envolvimento da comunidade muito grande. Eu aqui confesso-vos que vou despreocupado no que diz respeito ao movimento associativo. E ainda vou mais despreocupado e feliz aqui, porque vejo que há uma constante tentativa de trazer as novas gerações para cá. É muito importante. Porque, por exemplo, no Brasil já não acontece isso. No Brasil, a maioria das direções estão muito velhas. Com 90 anos já não se deve ser presidente de uma direção. Quando muito presidente honorário, mas o dia-a-dia tem que ser gente com menos idade. Embora hoje 90 anos não é uma idade assim por aí além, porque hoje facilmente, não sei se os americanos chegam porque comem muito, mas
Mas hoje, chegar aos 90 ou 100 anos, já é, em Portugal, já é muito comum, já se chega com facilidade. Eu conheço muitas pessoas com mais de 100 anos. Portanto, mas eu vejo aqui uma dinâmica associativa absolutamente fantástica. Portanto, eu vou aqui, nesse aspecto, despreocupado. E há uma quarta vertente que eu faço muito agora, comecei a introduzir no meu trabalho, que é económica. Nós temos muitos empresários de sucesso, muitos, aliás, aqui estão muitos de certeza, muitos empresários de sucesso, que era em algo que Portugal não prestava muita atenção. E eu, desde que estou neste cargo, comecei a olhar para isto com muito cuidado, porque eu quero mudar isto tudo. Quero revolucionar a maneira como nós vemos os nossos imigrantes, a nossa diáspora. Também sou o filho deles e sei o que é. E o que é que eu quero fazer? Pensem bem. Eu se calhar vou demorar muito, mas eu acho que vocês vão gostar de ouvir. Nós somos a mais velha nação com fronteiras definidas da Europa. Não sei se sabiam disso. A nação que tem as fronteiras mais definidas, mais velha nação do mundo é Portugal. Nós temos quase 9 séculos. Ainda não há uma data certa, uns dizem que foi 1141, outros 1128, não importa. É mais ano, menos ano. Nós temos quase 9 séculos. E nós há 600 anos começámos a andar de barco e a descobrir caminhos. Aliás, vocês são no meio dos Açores, estamos na casa dos Açores, mas os Açores eram umas ilhas que não tinha lá ninguém. Alguém se meteu num barco e foi para lá. E depois começaram a reproduzir-se, que os portugueses também se reproduzem bem. Mas isto... também gostam de coisas boas, não é? Mas isto para dizer que nós andámos há 600 anos a descobrir caminhos. Foi a Madeira, foi os Açores, a África toda, o caminho para a Índia, o Brasil. Ainda há dias que estive aqui na homenagem ao João Rodrigues Cabrilho, que dizem, eu quase que juraria que sei que é verdade, que é navegador português, que chegou à Califórnia. Nós descobrimos isto tudo, portugueses. E, ao contrário que muitas vezes nos acusam, nós não fomos lá para bater em ninguém, nós queríamos era fazer negócio. Os portugueses iam para fazer negócio, para comprar e vender. Era esta a nossa matriz. E se às vezes tínhamos uma fortaleza em algum sítio, era só para defender o negócio, para não atacarem os nossos barcos. Como foi agora o Hormuz, que o Trump ainda conseguiu resolver, o nosso Afonso de Albuquerque fez lá uma fortaleza para proteger a circulação. Mas eu pensei, nós andámos há 6 séculos a viajar pelo mundo. Nós constituímos comunidades pacificamente em praticamente todos os sítios onde fomos. Eu digo, isto num tempo em que viajar de barco para se chegar ao Brasil demorava-se um mês. Para se dar a chegar à Califórnia, eu vi os relatos dos primeiros açorianos que chegaram ao Haiti, e há 5 meses, 6 meses de barco em condições terríveis, fome, doença, etc. E se nós andamos este tempo todo a fazer estas coisas extraordinárias, e agora estamos lá, e agora pensem bem, eu, quando os meus pais estavam em França, nós escrevíamos uma carta uns para os outros, nem telefone tinha em casa, uma vez por mês. Quando eles vinham, era uma vez por ano, de carro, demoravam um dia ou dois. Nós hoje falamos com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo com telemóvel, com imagem, ou uma videoconferência. Portanto, seja pelo WhatsApp, seja pelo Skype, seja o que for, nós hoje falamos online, em qualquer pessoa, a ver-lhe a cara. Nós hoje damos a volta ao mundo em 20 horas de avião. Portanto, quer a comunicação, quer a mobilidade à distância, ficou muito curtinha. Eu digo, então se nós andamos há 6 séculos a povoar sítios com gente nossa, com gente que muito sucesso, à força de trabalho, se temos esta imagem extraordinária no mundo inteiro, se temos um povo correto e respeitador, vamos unir. E estou a fazer isso, eu quero constituir uma comunidade dos portugueses. Eu chamo-lhe Portugal Nação Global. Se queiram ir, podem ir ver ao Google o que é isto. Já começou. Em que fiz agora no final de abril um encontro com homens de negócios da nossa diáspora e empresas portuguesas. Estive lá 189 empresas de estrangeiro, 20 e tal do Brasil, já não me lembro, 10 dos Estados Unidos, de França também eram 18, e pus a conversar, assim, frente a frente, B2B, sobre negócios. Não fazerem negócio. Podem não fazer. Quem percebe negócios são os homens de negócio. Convidei os nossos presidentes de Câmara para estarem lá e dizerem as oportunidades de investimento que existem na sua terra. Se alguém quiser investir em Portugal, o presidente de Câmara vai ajudá-lo e explicar o que é que ele tem que fazer.
E estou a constituir uma página na internet, um site, ainda se chama Rede Global, mas vai começar a chamar Portugal Nação Global. Porque eu quero que Portugal deixe de ser aquele bocadinho, aquele retângulo ao longo da Espanha, mais as ilhas, a ser uma nação de pessoas. Isto é, tirar o critério geográfico e passar o critério pessoas, comunidades. Se eu conseguir fazer isto, acreditem que nós somos uma das maiores nações do mundo. Não no número de portugueses ou de pessoas a falar português, mas no número de sítios onde estamos. Nós estamos em 178 países. 178 países. América do Norte, Centro, Sul, África, Ásia, Austrália, nós estamos verdadeiramente em todo lado. 178 países. Se pensarmos que os Estados Unidos são um país, tem 50 estados, estão a perceber a nossa dimensão. Nós estamos verdadeiramente em todo lado. Eu disse, então se nós estamos todo lado, se nós temos esta marca tão importante que é ser português, se nós temos tanta gente de sucesso, porque é que nós não começamos a ajudar-nos uns aos outros? Porque é que nós não começamos a contactar uns com os outros? É este o meu desafio. É fazer de Portugal uma nação. Não só do continente, dos Açores ou da Madeira, mas um continente dos portugueses, estejam neles onde estiverem. É esta nação que eu quero constituir. Porque eu estou muito orgulhoso do vosso trabalho. Eu vi aqui na Califórnia e aqui no Vale gente de sucesso. Extraordinário. Extraordinário. Eu quando vejo o rei da batata doce, Manuel Vieira. Eu fui visitar uma produção leiteira, cá à frente está um português, que é empregado, gestor e patrão, que é uma coisa que eu nunca tinha visto, mas aqui é assim. Eu vejo uma comunidade forte, uma comunidade de fé, que é outra coisa que às vezes nós não valorizamos, e às vezes até estamos a perder com os nossos filhos, mas é importante manter, porque isto é uma característica que nós temos. E não temos de ter vergonha da nossa fé, de acreditar em Deus. Não temos nada que ter vergonha. Agora na Europa isto está uma desgraça, em Portugal também. As novas gerações, a igreja da minha terra estava sempre cheia e agora nem metade está. É verdade, mas nós temos de fazer este trabalho todos de continuidade. Passar esta cultura de trabalho, de dever, de respeito e de responsabilidade. E eu vi aqui isso tudo. Eu vou daqui muito orgulhoso, vou aqui cheio de histórias para contar, ou de memórias para guardar, porque é a memória do vosso sucesso, da vossa maneira de ser, porque sendo gente de trabalho duro, que eu sei que é, sabem ser comunidade, sabem ser amigos, sabem manter as tradições. E a coisa mais espantosa é a paixão pela vossa ilha, que eu estou absolutamente maravilhado. Não me surpreende, porque normalmente a nossa terra onde nascemos pode ser o canto mais longínquo do mundo, pode ser o sítio mais inóspito, mais feio, aos dos olhos dos outros. Para nós é sempre o sítio melhor, como dizia o nosso poeta Miguel Torga, o rio da minha terra é o rio mais belo do mundo, porque é o rio da minha terra. E eu fico muito feliz, ainda por cima agora toda a gente está à espera de viajar para a Terceira, para o Pico, para São Jorge. Parece que não é mesmo São Miguel. Parece que não é. Onde é que está o São Miguel? Mas eu acho isto muito curioso. Isto é muito português, porque eu joguei futebol no clube da minha terra quando era jovem. E quando jogávamos com a freguesia vizinha dava sempre pancada. Também é uma característica dos portugueses. Mas quando saímos de fora de Portugal, somos todos um povo. E é isso que eu vos quero desafiar. Adiram este Portugal Nação Global, mas continuem, acima de tudo, a ser como são. E muito obrigado por me terem recebido. Obrigado. Queria convidar o Comendador Manuel para vir a apresentar aqui uma oferta ao Sr. Secretário. Em nome de todos vós e da Casa dos Açores, vamos presentear o Sr. Secretário com uma lembrança pela sua passagem no Volta de São Joaquim, nesta região linda da Rio Mar Califórnia.
Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. Emílio Souza, recordação da visita a esta localidade do Vale de São Joaquim, Califórnia, com muita estima e grande amizade. Bem-aja, Casa dos Açores de Elma, CIE, 27 de maio de 2026, a Comissão Organizadora. Vamos ter, pá, já vejo o Ginho ali à porta a entrar. Aliás, também uma coisa que vocês muitos sei que sabem, daquele do Sr. Ginho Almeida que vem entrar. Que tem já não sei há quantos anos, mas já são muitos anos, que ele tem uma escola de instrumentos de corda aqui. E ele já formou vários e continua a formar mais jovens que estão a tocar a nossa música. Portanto, é uma pessoa que de facto merece o nosso carinho e um grande aplauso também. Yeah, exactly. E para não ficar esquecido também, aqui o nosso professor de matemática, durante o dia e durante o fim de semana, ele corre a Califórnia para tocar música, Steve Soares. Perdeu a graça, aquela raça fadistada, deixou de ser desordeiro e companheiro da ramboiada. Estes fadistas de agora trazem o fado virado, nos retiros e salões cantam canções em vez de fado. Epá, não fiques calado, epá, canta lá um fado. É que fado era assim, meus senhores, com vinho da pipa a correr, assim mal criava dinheiro que o fado era fado a valer. Hoje o fado é para estrangeiros, para banqueiros e para doutores. Os fadistas são artistas, não são fadistas, já são cantores. É cantado nas boates e assim armado em pinório. O fado mudou de rumo, já tem consumo obrigatório. Epá, não fiques calado, epá, canta lá um fado. É que fado era assim, meus senhores,
com vinho da pipa a correr, assim ao que reabadinhado é que o fado era dado a valer. Meus senhores, com vinho da pipa a correr, assim mal criava adivinhava que o fado era fado a valer. Epá, não fiques calado, epá, canta lá um fado. É que fado era assim, meus senhores, com vinho da pipa a correr, assim mal criado adivinhava que o fado era fado a valer. E agora vamos cantar velhas. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Vamos continuar o convite para quem quiser continuar assim, nas suas mesas ou com as pessoas que aqui estão. E boa noite a todos e obrigado pela vossa presença. Direto da Casa dos Açores, na Califórnia, vamos conversar com o futuro presidente da Casa dos Açores, o Comendador Manuel Eduardo Vieira. E porquê? Porque hoje a Casa dos Açores fez uma recepção maravilhosa ao secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, o Dr. Emílio Sousa. Comendador, como é que correu? Sim. Obrigado por ter vindo, obrigado por me querer entrevistar mais uma vez. Eu sou suspeito para dizer que correu muito bem, porque afinal é que organizámos, mas estou muito contente. Estou muito feliz do modo como tudo decorreu. Primeiro de tudo porque a comunidade aderiu, a comunidade acedeu ao nosso convite e encheu a casa. Mais pessoas não era possível. Em segundo lugar, porque foi uma refeição saborosa. Toda a gente está contente, o homenageado ficou muito feliz com a recepção, e então só posso dizer que estou contente do modo como tudo decorreu. Quais foram as ilações que retirou do discurso do secretário? Tivemos a oportunidade de conversar com ele durante o almoço e também durante a visita à nossa empresa. Vejo que é uma pessoa conhecedora do que é a vida, embora não seja nenhum velho conhecedor do mundo, porque também os pais foram imigrantes em França, sim, e gosta-se de conversar, porque é uma conversa de um homem conhecedor e inteligente. Casa dos Açores, pelos vistos e segundo declarações do atual presidente Jorge Costa, este foi, diremos assim, o último evento que se realizará, portanto, na sede antiga. O último evento de homenagem a uma autoridade portuguesa, acredito que sim. No entanto, o último evento será o jantar da quarta-feira, dia 8 de julho. Esse será mesmo o adeus a esta casa velhinha. A última ceia, o último adeus, o último abraço, porque será 8 de julho do corrente ano, será na verdade o último jantar desta casa, porque logo a seguir, dia 12 ou dia 13, haverá demolição e vamos lutar sem parar, até que haja a inauguração, o fim da construção e a inauguração do novo salão da Casa dos Açores. A propósito, as obras estão avançadas. As obras estão a correr muito bem, mas também sabemos que o final é como esfolar o rabo da baleia, não é?
é sempre o mais difícil, que demora mais tempo. Mas desde que começou, na minha opinião, melhor não podia ser. Comendador, o microfone do Canal 10 está à sua inteira disposição para uma mensagem que queira dirigir naturalmente aos associados da Casa dos Açores e não só. Bom, primeiramente o meu agradecimento ao Álvaro e à sua querida esposa, que tiveram a amabilidade de me vir até nós. Em segundo lugar, que é grande a satisfação que estamos a fazer uma nova casa, um novo ninho dos açorianos. E pedimos a todos, sem exceção, que se juntem a nós para nos ajudar a dar continuidade ao que é a alma açoriana em terras da Califórnia. Junta-se a nós, que será um prazer, e aqui deixo um grande abraço e até sempre, se Deus quiser. É um prazer. Prazer todo meu. Estivemos a conversar com o Comendador Manuel Eduardo Vieira, em direto da Casa dos Açores, na Califórnia. Convosco, uma vez mais, a equipa de reportagem do Canal 10, constituída por Odília Aguiar na imagem, na apresentação Álvaro Aguiar. Até uma próxima. Diretamente da Califórnia, mais concretamente da Casa dos Açores, na cidade de Elmar, onde se realizou uma recepção, portanto, ao secretário de Estado das Comunidades, que nos deu a honra e o prazer da sua visita, o Dr. Emílio de Sousa. É com ele que vamos efetivamente falar. Muito boa noite. Muito boa noite, é uma honra estar aqui e obrigado por esta oportunidade. Quais são as ilações que retirou deste convívio? Olha, é um prazer conhecer esta comunidade açoriana, tenho uma noção muito mais real de como é que está a nossa comunidade dos Açores aqui na Califórnia e vou orgulhoso de uma comunidade que mantém os seus valores e a sua cultura, uma comunidade que tem sucesso. O português açoriano que está aqui nesta zona da Califórnia vê-se que atingiu os seus objetivos. Alguns são dos maiores empresários do território. Temos uma escola de português aqui em Elmar que fiquei absolutamente maravilhado, foi a melhor escola que eu vi na minha vida, com gente apaixonada por aquilo que faz, uma igreja dos portugueses fantástica, um movimento associativo vibrante, com espaços magníficos onde a comunidade se encontra, convive e mantém e preserva a sua cultura. Diria, em jeito de conclusão, que seria difícil encontrar uma comunidade tão bem sucedida, tão fiel das suas raízes, das suas origens, com um espírito comunitário tão arraigado e tão respeitada como é esta comunidade aqui em Elmar. Pelas suas palavras, diremos que superou todas as suas expectativas. Superou. Eu já tenho, nas minhas visitas que vou fazendo às comunidades portuguesas, um retrato, chamemos-lhe assim, das nossas comunidades. Nós temos características muito comuns, todos os portugueses. Gente de trabalho, gente respeitadora, gente que respeita a cultura dos territórios para onde decide mudar e que consegue conciliar a sua cultura e as suas origens com a cultura dos territórios para onde vão. Muito respeitada, muito respeitadora e muito admirada. E aqui tive toda essa confirmação nesta comunidade maravilhosa, que é esta comunidade aqui de Elmar e do Vale de São Joaquim, estavam aqui muito presentes, onde somos reconhecidos e admirados. Como secretário de Estado das Comunidades, quais são os seus objetivos? Como disse há bocadinho naquela intervenção que fiz para as pessoas, eu quero unir esta comunidade, quero que a comunidade portuguesa, a diáspora, os imigrantes, deixem de ser vistos como alguém que está longe. Eu tenho a ambição de constituir uma comunidade económica dos portugueses, onde o conceito de nação deixa de ser geográfico, mas passa a ser um conceito de pessoas, de comunidades. Dizer que é tão português o que está no continente, nas ilhas, como é o português que está na Califórnia, o que está no Brasil, o que está em África. E constituirmos esta nação sem a delimitação geográfica, mas apenas uma nação de pessoas e de comunidades, é o meu objetivo, e se o conseguir atingir, nós seremos uma das maiores nações do mundo.
Está com a alma cheia? Completamente. Quando é que regressa? Eu regresso amanhã à noite a Portugal, chego lá na sexta-feira à tarde, porque no fim de semana tenho um evento de família. Amanhã ainda vou a São José e São Francisco, visitar o consulado, ver mais uma vez, que é algo que eu faço sempre, como é que está a funcionar o nosso consulado. Tenho boas informações do bom trabalho do nosso cônsul, mas eu gosto sempre de ir visitar, ver se há algum problema, e será o meu último dia de visita, porque à noite regresso a Portugal. Senhor Secretário de Estado das Comunidades, qual era a mensagem que gostaria de deixar a esta comunidade? Primeiro, dizer que me deixam orgulhoso. Segundo, peço-lhes uma coisa, não percam nunca a vossa cultura, as vossas tradições, a vossa ligação à vossa terra. E há um bem que todos devemos preservar com toda a energia, que é a nossa língua. Por favor, procurem falar o português em família. Por favor, quando não o possam fazer, permitam que os vossos filhos vão à escola portuguesa e aprendam o português. A língua portuguesa hoje já é a sexta língua mais falada no mundo. Já é no hemisfério sul a mais falada. E nunca sabemos onde está uma oportunidade. E se os vossos filhos puderem ter a oportunidade de ter uma segunda língua que seja o português, apostem nisso que vale a pena. E a melhor forma até de transmitirmos a língua, muitas vezes, é falarmos em casa em português. Senhor Secretário de Estado, muito obrigado pela honra que nos deu ao visitar a nossa comunidade, em especial o Centro Val de São Joaquim. Desejar-lhe as maiores felicidades no desempenho das suas funções e, obviamente, a Califórnia estará sempre de braços abertos para receber o senhor. Muito obrigado, tenho a certeza que cá vou voltar, mas acima de tudo obrigado por esta magnífica recepção que tive aqui. Até uma próxima. Estivemos a conversar com o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, o Dr. Emílio Sousa. Em mais uma reportagem em direto da Califórnia para todo o mundo, a equipa do Canal 10, constituída por Odília Aguiar na imagem e na locução Álvaro Aguiar, deseja a todos a continuação de uma ótima noite. Das novilhas pela qual tenho paixão, ela será sempre meu berço, a minha perdição. Para mim será sempre a ilha mais bonita. Foi no seu manto que nasci, que Deus me deu a vida. Quero viver intensamente o que ela tem para me dar, pois sinto a cada momento o beijo doce que ela me dá. Cada açoriano tem amor pela ilha onde vive e sente profunda dor ao deixar seu paraíso. Ser açoriano é ser um pedaço de ilhéu, rodeados pelo mar, que nos vem beijar, é sentir que Deus nos está a abençoar. Ser açoriano é ter o dom de receber com todo o amor, com todo o prazer, quem por bem nos vem conhecer. Das novilhas pela qual tenho paixão, ela será sempre o meu berço, a minha perdição. Para mim sempre será a ilha mais bonita.
Foi no seu manto cresci que Deus me deu a vida. Quero viver intensamente o que ela tem para me dar, pois sinto a cada momento o beijo doce que ela me dá. Cada açoriano tem amor pela ilha onde vive. Sente profunda dor ao deixar seu paraíso. Ser açoriano é ser um pedaço de ilhéu rodeados pelo mar, que nos vem beijar, é sentir que Deus está a abençoar. Ser açoriano é ter o dom de receber com todo o amor, com todo o prazer, quem por bem nos vai conhecer. Ser açoriano é ser um pedaço de ilhéu rodeados pelo mar, que nos vem beijar, é sentir que Deus está a abençoar. Ser açoriano é ter o dom de receber com todo o amor, com todo o prazer, quem por bem nos vai conhecer. Linda Califórnia, parla preciosa.